Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Podeis assentar, por favor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, pastor Cláudio, pastora Simone, de estar nos convidando para estar trazendo a palavra aqui nessa noite. É uma grande honra. Gostaria de agradecer também a minha esposa, a minha filha, Nathan, que estão aqui nos prestigiando nessa noite. Obrigado pela família que Deus me deu. É bom rever meu grande amigo, o senhor Jonas. Com certeza é o canal pelo qual nós estamos aqui nessa noite. E eu gostaria de pedir que vocês abram seus corações nessa noite. Que eu tenho certeza que Deus vai falar aqui nesse lugar. Está aqui. É bom que nós não passemos despercebidos da presença de Deus aqui nessa noite. Porque é a presença dele que faz a diferença nesse lugar. Não somos nós, porque Deus é Deus independente de nós. Deus é Deus antes da criação, Ele já era Deus. Tudo que Ele fez foi para nos agradar, porque desde antes da fundação do mundo, Ele queria ter um relacionamento conosco. E hoje o tema da mensagem esta noite é a realidade do novo nascimento. Existe muita gente hoje nas igrejas que não sabem o que estão fazendo na casa do Senhor. Elas não entendem por que estão sentadas, por que foram chamadas. E eu quero fazer trazer hoje aqui um panorama sobre o novo nascimento. Eu vou ler o texto principal para a gente fundamentar esse tema, mas nós vamos fazer um passeio pela Bíblia. Eu garanto a vocês que nós vamos ler do Gênesis ao Apocalipse. Atenta comigo aí nessa noite. O texto principal nessa noite está aqui em João 3, a partir do versículo 1 até o versículo 15. João 3, do 1 ao 15. Vamos lá. Havia um fariseu, todos comigo? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aleluia. Segura aí, nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que já vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram? Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Eu vou fazer uma pequena oração só para a gente poder liberar o que está aqui. Obrigado,
Zeque, obrigado, Júlia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, porque o Senhor tem queimado esta palavra no meu coração e eu tenho certeza que o Senhor vai usar a minha vida nessa noite, Senhor. Porque aprove o Senhor que eu estiver aqui nessa noite, Senhor, não para que o meu nome ou eu fosse observado, mas para que o teu nome seja exaltado, Senhor, porque é para ti, é por ti, Senhor, a ti sejam todas as coisas, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio, todo poder seja dado a ti nesta noite, Senhor, porque só tu és digno, Pai. Só tu és digno de receber algo de bom que possa fluir de nossas vidas, Pai. Então receba, Senhor, nesta noite o nosso louvor, Pai, a nossa adoração, Pai. Que este louvor já tenha subido, Senhor, a Ti como um incenso agradável às Tuas narinas, Senhor. Que o Senhor já esteja se agradando do que está sendo oferecido a Ti aqui nesta noite, Pai. E eu te peço em nome de Jesus que os ouvidos espirituais se abram, Senhor. Pai, que os corações se abram nesta noite, Deus. Que os olhos se abram, Pai, possam ver, Senhor. Oh, Deus, as miríades de anjos, Senhor, que o Senhor já tem acampado neste lugar. Pai, que o Senhor quer ministrar em nossas vidas, Senhor. Deus, fala conosco nesta noite, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, desde o princípio, Deus tem a necessidade de ter um relacionamento conosco. Porque foi para isso que Ele nos criou. Deus criou ali no Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus criou o homem. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 16. Então façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, nesse mesmo versículo, nós podemos perceber que Deus não estava sozinho, o Pai não estava sozinho, haviam mais pessoas ali com Ele, e nós entendemos que era o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. E mais à frente, no capítulo número 2, versículo número 8 de Gênesis, deixa eu buscar aqui. Só isso. No capítulo 2, versículo 8, então Deus fala, então formamos o homem. E ele forma o homem, sopra o fôlego e o homem se torna uma alma vivente. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 2, versículo 18. Deus vai e forma a mulher. Sabemos que foi da costela de Adão, ele dá um sono profundo a Adão e forma a mulher. E ali é formada a primeira família da Bíblia. Primeira família que se tem conhecimento da humanidade. Por quê? Porque Deus queria implantar a família e assim Ele o fez para que ele pudesse ter este relacionamento. Capítulo 2, versículo 25, nós vemos que o homem e a mulher desfrutavam ali do jardim que Deus os plantara. E eles andavam à vontade no jardim, andavam nus. Entendemos que naquele momento eles já tinham um relacionamento com Deus. Porque no capítulo 3, no versículo 8, vem quando Deus vem visitá-los e eles já tinham caído. E Deus os procura e fala, onde estás? Ou seja, era um hábito de Deus de visitar o homem e a mulher ali no jardim. Eu creio que esse tenha sido o plano inicial, o plano original de Deus para as nossas vidas. Que Deus viesse nos visitar pessoalmente, todos os dias, ter conosco, ter um relacionamento. Porém, o homem não obedeceu e pela desobediência houve uma separação do homem e Deus. Então veio a queda. E a queda colocou este plano original de lado. E a partir daí Deus vai e começa a buscar um justo sobre a terra. E Deus encontra Abrão. E ele encontra Abrão e diz para Abrão, Abrão, deixa sua terra, sua parentela e vá para a terra que eu irei te mostrar.
Eu fico imaginando aquela época. Keep imagining back there Aquela época não tinha nada. that there was nothing. Abrão ouviu Deus Abraham, he heard God e obedeceu. and he obeyed. E pegou sua esposa Sara, Grabbed his wife, pegou seu gado he grabbed e his partiu. and he left. Mas partiu para onde? He left and he went where? Ele partiu. Ele deu um primeiro passo. Hoje a gente quer saber tudo de Deus. A gente quer tudo escrito, tudo. Everything written down. Deus não, senão não saio daqui. God, no, because Eu não dou um it's not passo, like Deus, I se o did Senhor- the first step, God. E Deus manda Abrão sair. E Abrão saiu. É tipo, loucura. It's crazy. Hoje, se algum de nós aqui fala, não, eu vou embora, eu vou para lá, Deus falou para eu ir, mas vai como? Mas por que você vai? Tua vida, tua família, teus negócios, tá tudo aqui, tua igreja tá aqui, você tá prosperando, você tá crescendo no ministério. You're growing in the ministry. E eu, não, mas Deus falou comigo. But God told me. E foi isso que Abrão fez e partiu. Abraham did. He left. E eu creio que muitos de nós já conhecemos a história de Abrão. A lot of us already know the E Abraão foi, gerou a Isaac, sabemos muito pouco de Isaac, apenas que ele cavou os poços de seu pai, desentulhou os poços de seu pai Abraão, né? E Isaac gerou a Jacó, né? E a história de Jacó é muito, eu me identifico muito, eu creio que nós, os ímpios, né, que viemos e nos tornamos justos pela graça, nós nos semelhamos um pouco com Jacó. Né, porque Jacó, esse nome Jacó, ele tem a origem de usurpador, né, porque Jacó nasceu agarrado ao pé do seu irmão Esaú. Né, ele já queria ter nascido na frente. Né, Rebeca, sua mãe, deu luz a gêmeos, Jacó e Esaú. Então Jacó veio ali puxando. Né, então Jacó foi trabalhar para seu sogro Labão. E Jacó foi enganado, porque Jacó, quando viu a Raquel, ele ficou apaixonado e queria se casar com Raquel e falou, meu tio, o que o senhor quer que eu lhe faça? E Labão falou, não, você pode, se junta aqui conosco, mas Jacó disse, não, eu quero partir. So Laban told her Eu quero pegar a minha esposa e partir. that I want to take my wife and I want to leave with them. Então, Jacó trabalhou ali 7 anos Jacob, he worked there 7 years e, de graça, for free. He worked for free. eu creio que esse tem sido o maior dote da história da humanidade. Eu nunca vi mais de um homem trabalhar 7 anos sem receber nada Worked more than 7 years without pela mão de uma esposa. to get a wife to marry. E aí a gente já sabe daquela história, né? Que Labão foi na noite de núpcias, Jacó bebeu um pouquinho além do necessário, ficou meio desacordado, foi dormir In the day of the marriage, he went to sleep e acordou com Lia. and then he woke up with the other sister. E aí foi falar, meu tio, o que o senhor fez? Não, porque... Oh, Dad, what did you do? E Labão disse, não, porque aqui a gente tem a tradição de casar a mais velha primeiro. Tradition to give the oldest daughter first. E então Labão propôs a Jacó que ele trabalhasse mais 7 anos. And then he told Jacob to Ou work seja, more years to o get dote a virou para 14 anos. E ali ele foi, trabalhou He worked e conquistou a Raquel. 7 years. Então eles foram, vou resumir a história, partiram para o Egito. So they went to Egypt. Is that understanding something? Is that good? Okay. The translation, is that okay for you? All right, all right. I'm talking a little bit faster because of, it's a lot of things we need to disclose tonight. Yeah, thank you. Então, eles foram, né, e Jacó, sua parentela foi toda para o Egito. Depois que José, vem a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos e foi lá para o Egito. E ali no Egito, José interpretou o sonho de Faraó. E aí, a partir daí, José virou o segundo homem, depois de Faraó, o primeiro. José era o segundo homem mais importante With the king of Pharaoh. de todo o Egito. Então, houve uma grande fome na terra, So there was a lot of, everyone was starving.
e o povo de Jacó foi para o Egito. And the people of Jacob, they went to Egypt. O povo de Israel ficou ali no Egito por cerca de 400 anos. In Egypt for about 400 years. Eles não foram escravos esse tempo todo. They were not slaves this whole time. Porque a Bíblia diz que quando José assumiu o reinado, Because the Bible says that when Joseph he became king, ele tinha 30 anos de he idade. was 30 years old. E quando ele morreu, ele tinha 110. And when he died, he was E eu, 110. e eu creio que a próxima geração daquele faraó And I believe that the next generation ainda respeitou a memória de José. respected the memory Então eu of Joseph. entendo que o povo de Israel não era escravo So I believe that the pelo menos people uns were 100 not anos. slaves Os for 80 about que José ficou ali e mais alguma 80 coisa. that Joseph stayed there and something. Porém, um detalhe. But a little detail. A maioria que nós somos brasileiros, né? Most Tirando of us here are Brazilians. os dois. A Deb, minha filha, nasceu aqui, mas também tem origem do Brasil, mas His não, daughter. não entende quase nada de Brasil. Mas nós, se a gente vê, o povo de Israel ficou no Egito 400 anos. Foi muito fácil, foi muito fácil para eles se distanciarem de Deus. Porque a cultura egípcia, ela era praticamente uma cultura oposta ao que Deus tinha para o seu povo. E o povo ficou ali 400 anos. Uns dizem 430. Mas se nós buscarmos ali o Brasil, quando que o Brasil começou a ser colonizado? Não foi em 1500. 1500, os primeiros navios chegaram ao Brasil. Mas Pedro Álvares Cabral não começou a colonizar o Brasil em 1500. Claro que não. Eu imagino que, vamos botar 1600. Então, é mais ou menos o que a gente tem hoje, 420 anos. Aqui entre nós, sem fazer brincadeira alguma. Algum de nós se identifica com os portugueses? Ou como português? Algum de nós aqui nos identificamos como indígenas? Então imagina o povo de Israel, àquela época, que estava ali já naquela época de Moisés, tentar se conectar com a cultura de Jacó. Mas mesmo assim, Deus queria o seu povo de volta. Deus estava trabalhando para que aquilo acontecesse. Então Deus vai e levanta Moisés, dentro daquela cultura egípcia. Moisés foi educado e criado como um príncipe no Egito. Há uma situação a qual ele é forçado a sair do Egito e ele vai para o deserto. E no deserto ele é forjado, ele é tipo trabalhado, feito, forged. Yeah, Moses was forged in the desert. E então ele é forjado ali no deserto. E o que Moisés vai fazer no deserto? Ele vai trabalhar para o seu futuro sogro, cuidando de ovelhas, que era exatamente a cultura do povo de Israel. Então ele vai criar as ovelhas de seu sogro Jetro. E ele começa então a voltar à origem do povo. Em um dado momento, Deus o chama. Deus o chama na sarça ardente que se consumia, mas não, que queimava, mas não se consumia. E então Moisés vai e escuta Deus.
our Lord. E ali Moisés já era um pastor de ovelhas. And then Moses became a pastor. Já não existia mais cultura egípcia There's nele. no Egypt culture anymore. Então ele estava pronto para ir de volta no Egito So he was already e confrontar Faraó. to Egypt and talk to Pharaoh. E ali ele vai And then he goes com seu irmão Arão with his brother e confrontam Faraó and they talk to Pharaoh. e pedem para deixar And they ask o povo ir para o deserto adorar. people to go back to the desert. Vem toda aquela resistência de Faraó, All of that resistance of Pharaoh comes by. que a Bíblia diz And the Bible says que o próprio Deus endurecia o coração de Faraó God made his heart cold para resistir to resist a Moisés e Arão, to Moses and Aaron. para que o povo pudesse ver a grandeza dos milagres de Deus. So people can see how big God was. Cada praga que Deus enviava, prague, Each plague that God was sending, ela afetava diretamente it would affect directly um dos deuses do Egito. one of the goddess in Egypt. Por exemplo, quando as águas do Nilo se tornam vermelhas, When the water of Nilo became red, eles afetavam o rio Nilo, rio it Nilo. would affect Lake Nile. Porque o Nilo era considerado um deus para eles. Because O rio Nilo era um deus para eles. Nile, the lake, was Trazia considered fertilidade, God trazia for them. prosperidade, It would bring trazia prosperity. muita significância para eles. Enfim, as moscas, as rãs, eram tudo, estava conectado diretamente a deuses do Egito. The gods. And E o povo, e resumindo a história, o doing a Faraó libera o povo para o deserto. yes, and he liberated O all. povo vai, passa pelo Mar Vermelho, They go through a seco, the red lake. passa a seco. It was dry. O povo atravessa o mar, They go through the water, the ocean, vai para o deserto to novamente. the desert. O exército de Faraó morre afogado The army, they are drowned. e o povo celebra uma vitória. Celebrate their victory. E o povo começa a tramitar no deserto, And people get liderado por Moisés. E em determinado momento, the litterance of Moses. Moisés sobe o Sinai, Monte Sinai, And Moses, he goes up this mountain. Mount Sinai. Mount Sinai. E ali ele recebe instruções de Deus. And he receives this instructions from God. Porque agora Deus quer habitar no meio do seu povo. To live in the middle of his people. Deus quer ter relacionamento com seu povo novamente. Have a relationship with his people again. Porque até Abraão a gente não consegue contar o tempo. Because even Abraham, we can't count it. Mas de Abraão até Moisés, From Abraham o to tempo Moses, é contável. the time you can count. Então, Deus estava novamente querendo ter relacionamento com seu God was povo. again wanting to have a relationship with E his people. passa instruções específicas He gives specific instructions. que a gente pode ver ali no Êxodo, no livro do Êxodo, no capítulo 25, Chapter 20. que Deus fala que ele precisa das ofertas Needed the offerings para ver a relevância das ofertas. to see how special the offerings were. Que ouro, prata, bronze, tecidos, das cores dos tecidos, To give the colors of the fabrics, fabric. que ele precisa de ele precisa de couro, e ele vai e dá toda a orientação para Moisés de como Moisés deve construir o tabernáculo no deserto. To build the tabernacle. Então Deus vinha ali naquele tabernáculo So God, he used to see there in the para poder ter um relacionamento com o seu povo. to be able to have a relationship with his people. Porém, àquela época, In that time, apenas o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus. only the sumo sacerdote was able to speak to.
E Moisés and Moses Moisés tinha relacionamento com Deus had a também. relationship with God. Mas mesmo assim Deus ainda queria se revelar para o seu povo. Even though God wanted to reveal himself to his E naquela época a gente via rebeliões de sacerdotes, a gente via rebeliões do povo. of the people, O povo fica 40 anos the people stayed 40 montando e desmontando and building and destroying o tabernáculo. the tabernacle. Eles rodavam e Deus falava, vamos parar aqui. They used to go around E paravam ali. E ali às vezes ficavam um ano naquele local. They used to stay in a place for 1 year. E aquela coluna de fogo direto ali naquele local específico chamado Santo dos Santos. This place called A presença de Deus estava naquele lugar. the presence of the Lord was in that place. E às vezes Deus falava, vamos sair daqui, vamos rodar. Sometimes God E às vezes peregrinavam no deserto, carregando toda aquela estrutura. used to leave again and carrying all those things. E então o povo consegue entrar na Terra Prometida depois de 40 anos da saída do Egito. After 40 years walking, Aleluias. E ali o tabernáculo vai para Siló. and then the tabernacle goes to Shiloh. E fica ali em Siló um determinado período de tempo, They were staying there for aproximadamente uns 360 anos. about 300 Depois vai para Gibeão, and then they go to Gibeon, até a construção do templo construction of por the temple Salomão. of Solomon. Então Salomão vai e constrói o templo. So he goes and he builds a temple. E ali é a primeira residência fixa de Deus The first em toda a história. place that God was going to of all of this. Mas, Pastor Flávio, por que você está falando tudo isso? So Pastor, why are you saying all of this? Para vocês For entenderem you to o understand quanto que Deus lutou how much God para que nós pudéssemos chegar aqui hoje. get here today. O quanto que Deus queria ter um relacionamento direto conosco. How much God wants to have a Então é por isso que eu vou falar sobre a realidade, a relevância do novo nascimento. Amém? Posso começar a pregar? Amém. Então estávamos passeando aqui na Bíblia para a gente poder começar a fundamentação da mensagem nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá em João, So let's go in John no capítulo 1, chapter 1. a partir do versículo 1. Verse 1. Deixa eu botar aqui John para... 1, verse 1. Então vamos lá. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Nós vimos isso. Não vimos? Que Deus, criamos o homem, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Eu vou ler até aqui, até o 12. Vamos parar aqui. We're going to stop in 12. Eu vou beber um pouquinho d'água. And then just a little bit of water. Thirsty. A Bíblia diz que aquele que traz água, o que oferece água ao profeta, recebe galardão de profeta. Então, eu creio que o galardão de vocês está garantido. Amém? Contudo, aos que o receberam, aos que creram,
em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então aqui já começa uma mensagem aqui bem clara acerca do novo nascimento. Que a gente precisa crer no nome de Jesus. A gente precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Porque mediante essa fé, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, muitas das vezes ouvimos por aí que não, todo mundo é filho de Deus. Não, porque tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E tem que crer. Porque quem não é nascido de novo, não é nascido de Deus, é criatura de Deus. O nome, o direito, a herança de filho é quando a gente crê. Amém? Então vamos rodar mais um pouquinho aqui. O que é o nascer de novo? O nascer de novo é quando... O nascer de novo é quando Nicodemos está ali conversando com Jesus, daquele primeiro texto que nós lemos no início. E Nicodemos era um dos principais fariseus daquela época. Era um homem extremamente próspero, farto, criado ali nas doutrinas do Torá. Um homem muito inteligente. Mas na cabeça dele não era possível nascer pela segunda vez. Ele chegou a cogitar a hipótese de voltar para o ventre da sua mãe. Mas ele sabia que era impossível. Então ele falou, isso não é possível. Então, eu fico imaginando hoje em dia as pessoas que... Mas como que é isso? Como que é nascer de novo? O que é necessário fazer para nascer de novo? Então, estava escrito lá no... Eu vou voltar aqui no capítulo 3 novamente, naquela conversa, naquele bate-papo de Jesus com Nicodemos. Então, que eu falei para vocês, guarda aí, né? Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E o que é isso? Nascer da água e do Espírito. É simples. Eu não sei quantos aqui já passaram pelas águas, já foram batizados nas águas. Nascer da água é passar pelas águas. A Bíblia diz nascer da água é passar pelas águas. Ser batizado nas águas. Isso é fundamental para o cristão. Porque a gente está anunciando, testemunhando, testificando que nós nascemos de novo. As coisas passadas passaram. Eis que tudo se fez novo. O velho homem ficou para trás, morreu, e ali surge um novo homem. Vamos vir aqui em Mateus 3, no versículo 11. Mateus 3, 11, diz assim: eu os batizo com água. Isso é João Batista falando. Tá? João Batista falando. Eu os batizo com água. Mas se formos lá na raiz lá do grego, vai ver que também esse mesmo assunto pode ser tratado como eu os batizo em água para arrependimento. Mas depois de mim, aleluias, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias.
observe during the syllable, Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. baptize you with fire and the Holy Spirit. Então, quem é nascer da água e nascer do Espírito. And the water has to be born in the Spirit. E aqui vem uma explicação do que é o nascer do Espírito. Then here comes an explanation of what is É being quando born nós in the somos Spirit. batizados It's when you're baptized no Espírito in Santo. the Holy Spirit. Amém? Amen. Amém? Glória a Deus. Amen. Está todo mundo acompanhando, está todo mundo entendendo, a mensagem está clara, está ficando claro, está fazendo sentido para vocês, amém? Amém. Então vamos lá então. Então, esse é o novo nascer na água e do Espírito. Mateus 3,11. João Batista batizava na água para arrependimento. E Jesus Cristo batizava no Espírito e com fogo. Porque o crente, nós precisamos deste revestimento. Porque não se trata apenas da salvação. Enquanto a gente tramita por esse mundo, a gente precisa de poder para a gente resistir às tentações. A gente precisa de poder para criar nossa família. A gente precisa de poder para poder crescer, para poder romper. Breakthrough. Para a gente poder ir adiante, para o nosso ministério crescer, para a gente poder ganhar vidas, para a gente poder ser intrépido na palavra, para a gente poder convidar pessoas a estarem aqui nesta noite ouvindo a palavra, para as pessoas poderem vir e entregar suas vidas. Então, para isso é necessário o Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo não é apenas para a gente ficar falando em línguas estranhas, não. Não, o Espírito Santo é para trabalhar nossa mente, para mudar nossa mente. É para poder trazer algo novo, diferente, para a gente enxergar as coisas com uma perspectiva diferente. Amém? Glória a Deus. Amém. Quais são as vantagens do novo nascimento? As vantagens do novo nascimento. Sermos revestidos de poder. Então está lá em Atos 1, a partir do versículo 1. Atos 1, a partir do versículo 1. Lucas, né, o médico, o apóstolo, o servo, dizendo: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. O livro anterior é o próprio Evangelho de Lucas, né? Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluias! Então, ou seja, nós somos revestidos de poder com objetivo. Qual objetivo? É testemunhar o que Jesus tem feito. É o que nós temos visto Jesus fazer. O que nós temos visto Jesus fazer? Se eu não estou vendo nada, ele fez alguma coisa na minha vida.
and God, they always do something. Foi como o seu Jonas aqui anteriormente falando, He was talking about. que o Espírito Santo o incomodou quando ele negou o dízimo. The Holy Spirit made him uncomfortable when he said, E a partir da atitude de obediência, from the act of being obedient, ele entregou o dízimo he gave his tithes. e foi abençoado. He was blessed. Mas se não tivesse o Espírito Santo, But if he didn't have the Holy Spirit, jamais entenderia o dízimo, he wouldn't understand. jamais entenderia que não deu o dízimo. He wouldn't understand. Amém? It would cost. Amém? Glória a Deus. Então nós somos revestidos com o objetivo So we are protected. de sermos testemunhas. Todos nós temos um testemunho. We all have a testimony. Todos nós temos um testemunho. A gente sabe, a gente lembra um livramento, pelo menos, que Deus nos deu. A gente lembra um dia que estava precisando, falou, ai meu Deus do céu, e aconteceu ali alguma coisa, um milagre. A gente sabe. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu falo com autoridade do que Deus fez na minha vida. Eu lembro quando eu não pertencia a Deus. O que Deus fez, me transformou. Se hoje eu estou aqui, é porque Deus me resgatou, Deus estendeu a mão dele e me tirou de um lamaçal do pecado e me limpou e me lavou, me deu novas vestes e pôde me trazer até aqui para eu estar trazendo essa mensagem até vocês, que sejamos testemunhas de Deus, que sejamos testemunhas do que Jesus fez em nossas vidas, que não cessemos, não paremos de falar do que Deus tem feito em nossas vidas, amém? Que não se aparte de nossas bocas o livro desta lei, amém? Vamos lá, as vantagens do novo nascimento. Jesus nos prometeu estar conosco todos os dias de nossas vidas. Então, Mateus 28, do 16 ao 20. Mateus 28, do 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que maravilha, irmãos. Que maravilha termos esta confiança de que Deus está conosco e permanecerá conosco todos os dias de nossa vida. Amém? Isso para mim já seria suficiente, uma alegria tremenda que me foi concedida através do novo nascimento. Amém? Termos essa certeza, essa confiança de que Jesus está conosco, que temos essa autoridade para ensinar, para fazer discípulos, para testemunhar, para ir além, para ir em todos os lugares, ensinando, falando, né? E eu via isso antigamente como algo muito, muito distante da minha realidade, né? E de uns anos para cá, de 4 anos para cá, nós temos ido ali para a África pregar o Evangelho, a gente participa de cruzadas, a gente vê dezenas de milhares de almas se rendendo ao Senhor, almas sedentas de Deus, almas precisando, pessoas cativas à feitiçaria, entregando suas vidas, o bruxo, o feiticeiro entregando a sua vida, atacando fogo lá no centro de macumba dele. São coisas maravilhosas que a gente vê que é real. Isso por quê? Porque Jesus está conosco. Não é porque a gente sabe alguma coisa, não. É porque Ele está conosco. Amém? E isso é real, isso é verdadeiro. Quando a gente vai e fala em nome de Jesus,
a gente vê a manifestação da eternidade surgindo ali, manifestando. Quando a gente fala em nome de Jesus, a gente vê o coxo andar. Quando a gente fala em nome de Jesus, o surdo ouve. E eu vou falar isso aqui em Orlando. Foi ano retrasado, em 2021. Uma evangelista americana me chamou para orar por uma moça que estava com o ouvido sem ouvir. Ela não podia ouvir. Ela estava surda. Ela, por alguma razão, ela estava surda e já tinha muitos dias que ela não ouvia. E ali eu fui orar por aquela moça. E orei, eu falei, em nome de Jesus, ouvidos abram. Em nome de Jesus, se for alguma coisa contrária à palavra de Deus, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos que esses ouvidos estão abertos e que a partir de agora você vai ouvir normalmente. E aí a evangelista me afastou dela alguns metros e falou, fala alguma coisa. E eu virei para a moça não ver, e tinha uma tradutora traduzindo para o português, estava aqui perto, a moça estava mais ou menos ali, a tradutora, a evangelista ali, e eu falei, Deus te abençoe. Desse jeito. A tradutora não ouviu. A tradutora não ouviu o que eu tinha falado. Ela falou, o que você falou mesmo, Flávio? E a moça lá falou, Deus te abençoe. Sim, é tremendo o que Deus faz. A gente, é no nome de Jesus, não é em outro nome. São vantagens do novo nascimento. Amém? Essa autoridade. Né? E a gente tem visto em diversas áreas de nossas vidas, a gente tem visto essa manifestação da glória, essa manifestação da eternidade para lá e para cá. A gente tem visto não apenas milagres. Eu creio que muitos de nós aqui temos experimentado e vivido os milagres da parte de Deus em diversas áreas. Às vezes é uma doença, uma enfermidade, às vezes é um milagre financeiro que a gente precisa pagar uma conta em última hora e a provisão vem, e a gente precisa de uma liberação, a liberação acontece, a gente precisa de uma aquisição, a aquisição acontece. É Deus, não tem explicação. E aqui como que Jesus está conosco? A gente lembra que Deus é um Deus triuno. É uma trindade. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Amém? Amém. Deus Pai, sentado no trono. Jesus ressuscitou. Não é? Jesus não está naquela cruz pendurado. A cruz está vazia e Jesus voltou para o Pai. Então Jesus está sentado à direita do Pai. Amém? Então a gente vem aqui em João 14, no versículo 15, a partir do versículo 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Amém? Quem é o conselheiro? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Ele estará em vocês. Então, quando Isaías, lá no capítulo 53, disse que a virgem daria à luz a um menino,
e ele seria chamado Emanuel. and his name would be Emmanuel. Emanuel, Deus conosco. God with us. Eu pesquisei também esse Deus conosco. Search this God with us. E vi ali também que na raiz, lá na Strong, ela diz assim, That it says, uma das possibilidades é one of the possibilities is one. in, né? Ou seja, dentro, So that means dentro. Ela diz também it also says that. with, com, ela diz Also says that with behind and before. Ela fala com, with, atrás behind, e na frente. and in the Glória a front. Deus. Amém? Amen. E dentro. In. Ou seja, o Espírito Santo, That means that the Holy Spirit ele está dentro de nós, ele está na nossa frente, ele está atrás da gente, ele está conosco, ele é conosco, nós somos um com ele. one with him. Amém? Amen. Amém? Não tem. É mentira. Eu tava ouvindo a pastora Simone aqui e é mentira de Satanás quando fala que não está conosco. É mentira de Satanás quando vem alguma coisa contrária à palavra de Deus, porque a palavra nos garante. Ele é conosco. É Emanuel. It's with us. Emanuel. Emmanuel. Ele está aqui agora, nesse momento, ele está pronto para operar um milagre nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida. A gente talvez conheça, a gente não está precisando de nada, a gente conhece alguém que esteja precisando. E basta a gente clamar esse Deus vivo que está em nós e quer operar através das nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não sei quanto tempo tem, não, mas vamos embora. Estamos indo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Dá tempo de mais uma vantagem para a gente encerrar? Eu encerro depois, amém? Eu não sei quanto tempo, ninguém me falou tempo, então eu fiquei à vontade, fui falando. Tentei cortar bastante para... Então, e nós fomos revestidos de poder, a primeira vantagem. A segunda é essa vantagem, né, de termos essa certeza, esta confiança de que Ele está conosco, né? Porque tem gente que fala, eu fui na igreja naquele dia, mas estava uma bênção, eu senti alguma coisa tão boa naquele culto lá do Dia dos Pais de 2005, e foi tão bom, nunca mais senti aquela unção. É claro que não sentiu a unção mais. Você não tá buscando Deus, porque Ele está dentro de nós. Ele está aqui agora, Ele está dentro de nós. Então basta a gente se alinhar com Ele e nós vamos senti-lo. Eu vou sentir a Deus independente do louvor que é tocado, eu vou sentir a Deus independente da mensagem que é pregada, eu vou sentir a Deus independente das circunstâncias, eu vou sentir a Deus, porque Ele está comigo. A palavra diz, Ele está conosco. Acabou. Ele não está comigo só quando o céu está azul, só quando está aquele solão, só no verão ou na primavera, ou quando tem uma mensagem muito boa, ou quando o louvor está muito bom, quando eu dei uma sapateada, quando eu falei em línguas. Não. Ele está conosco. No matter what. Então, terceira vantagem, terceiro ponto para a gente encerrar aqui, nós somos revestidos de autoridade. Aleluias. Deus é fiel. Amém? Autoridade. Apocalipse 1. Falei que a gente é do Gênesis ao Apocalipse, ó. Tá aí, ó. Apocalipse 1, do 5b, e o versículo 6. Ele diz assim, Apocalipse 1, versículo 5b, Ele nos ama. Isso aqui já podia acabar aqui agora. Tchau para todo mundo. Ele me ama. Deus me ama. Acabou, nada mais interessa. Se Ele me ama,
Não interessa se o carro está caindo aos pedaços, não interessa se é uma BMW de 600 cavalos, não interessa, ele me ama. Amém?